Oi, 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 boa noite, meus amores! Como é que vocês estão? Muito bom ter aqui de novo as lives. Hoje nós estamos com a live 001, a primeiríssima live. Vamos conversar sobre rotina e saúde mental. E tema que vocês mandaram perguntas essa semana sobre ele, hein? Muita gente com dificuldade de organizar a rotina ainda, muita gente com dúvidas sobre como é que a rotina pode influenciar na saúde mental, na ansiedade especificamente, que é o tema que a gente mais conversa aqui. E aí vai chegando, vai se organizando por aí, vai encaminhando para aquelas pessoas que você acredita que esse conteúdo vai fazer a diferença. Nós vamos começar hoje um percurso semanal de lives. Tava com saudade de fazer isso com vocês. Essa é a nossa primeira live. E eu vi que tem muita gente que chegou nos últimos dias. Então eu queria que, se você é novo aqui, me fala. Se você já é mandacaru antigo, me conta, coloca o mandacaruzinho aqui. Já tô vendo o Manuel, tô vendo várias pessoas chegando por aqui agora. E aí eu queria que vocês fossem me contando se você é novo, se você já é veterano, já é antigão daqui, como é a tua relação com o nosso canal, com a nossa comunidade. Se você é novo, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda nessa proposta nossa de trazer cada vez mais conhecimento sobre saúde mental, sobre ansiedade. Hoje nós tivemos uma conversa lá na Rádio Pajeú com o André, à tarde. Eu não sei se vocês chegaram a ouvir, mas foi uma conversa muito bacana, onde a gente conseguiu trazer várias questões relacionadas à saúde mental. E eu vou trazer alguns desses dados hoje, agora à noite, para vocês. Dados bem importantes, para que vocês fiquem atentos aos familiares, para que vocês olhem para si mesmo, observem como é que está essa questão da saúde mental. Afinal de contas, quando a gente fala de saúde, muitas vezes a gente pensa que saúde é só o que a gente vê, o que a gente consegue perceber externamente. Mas não, a saúde mental, ela é muito importante. E a saúde mental, ela está relacionada à forma como você lida com suas emoções, como você consegue digerir as situações diferentes, as questões novas e os desafios que surgem na sua vida. E aí, tem sido difícil? Me conta. Ô Jana, pede hoje em especial para o pessoal encaminhar, pelo menos para 5 pessoas, porque o Instagram, a tua conta está entregando um pouco menos. Aí deve ter algum banimento, alguma coisa aí, pede para o pessoal encaminhar um pouco. Então vamos fazer o seguinte, para quem não conhece, para quem é novo aqui, essa vozinha que vocês escutaram no fundo é do Gui, o meu esposo, que tá sempre aqui com a gente. Para quem já conhece, né, minha gente, devia estar com saudade, né, de escutar o Guilherme, que sempre tá aqui com a gente nas lives, nos ajudando e ajudando a construir esse conteúdo que tá incrível. Então, eu vou fazer melhor. Eu vou, a princípio, me apresentar. Enquanto eu me apresento, faz o seguinte, quem já é veterano aqui, dá uma saidinha, vai no WhatsApp, manda o link da live, ou então clica aqui no aviãozinho, manda pelo menos para uma pessoa. Eu não vou te pedir para mandar para um monte de gente, não. Manda pelo menos para aquela pessoa que você sabe que está tendo crise de ansiedade, que está tendo dificuldade relacionada à rotina, que não está sabendo se organizar. Aquela pessoa que começa uma atividade e não termina, já vai para outra. Sabe essa pessoa? Então, encaminha para essa pessoa
porque aí a gente vai conseguir ajudar, a gente vai conseguir fazer com que essa pessoa tente dar uma modificada aí na forma como ela vem lidando com essas questões, com essas dificuldades relacionadas à rotina. Então, se você for lá no WhatsApp mandar a mensagem com o link da live, depois volta pra cá, tá? E se você quiser, clica aqui embaixo, manda um aviãozinho pra essa pessoa, coloca lá assim, ó, você tá online agora? Não perde essa live não, porque nessa live ela vai dar dicas de como é que a gente pode organizar o nosso dia a dia para que a gente consiga procrastinar menos e executar mais as nossas atividades. Combinado assim? Como sempre, para os veteranos e para os que estão chegando agora, sejam todos bem-vindos. Aí, surgiu dúvida durante o nosso encontro? Coloca aqui a pergunta que a gente vai respondendo à medida que for vendo e que o conteúdo for acontecendo, ok? Então é isso, eu sou Janaína Fonseca, sou psicóloga, já estou aqui nesse percurso enquanto psicóloga clínica, enquanto psicóloga de saúde mental, né, com foco, com olhar na saúde mental, há mais ou menos 10 anos. E eu estou aqui hoje para trazer um pouco dos meus conhecimentos para você. Sou também a mãe do Bernardo, como vocês bem sabem, já deve ter visto meus stories, a esposa do Guilherme, sou nordestina, hoje resido em Recife, mas nasci no interior de Pernambuco, em Afogados da Engazeira. Inclusive, se tiver alguém de Afogados da Engazeira, manda assim, ó, uma mãozinha para cima para eu saber que você é meu conterrâneo, ok? E aí, ó, Jordana, Manuel, Maria José, Estudo Iso, Tereza, Dani Peixoto, sua linda, Régia, seja bem-vinda, Fabiana, Carol, minha mãe lindona, Manuel Messias, já falei, Galega, Juliana, Rosângela, Marcelo, todos vocês que estão aqui presentes hoje, sejam muito bem-vindos. Então, como é que tá aí a questão da rotina? Me conta. Coloquei caixinha de pergunta essa semana e surgiram inúmeras dúvidas sobre o tema. Vocês estão com dificuldade de organizar a rotina? Me fala como é que tá essa organização da rotina por aí. Tá tranquilo? A gente teve um processo aí de pandemia onde a gente ficou em isolamento total, depois foi flexibilizando mais, e aí com a flexibilização muita gente voltou para as atividades normais de trabalho, normais que eu digo que aconteciam antes de você ir para a sua empresa, para o seu ambiente de trabalho. Outras pessoas ainda estão em home office, outras empresas aderiram ao home office e deixaram as pessoas continuar trabalhando nesse formato. Então, ou você teve dificuldade na época da pandemia, ou você está com dificuldade agora, porque você teve que passar por um processo de readaptação. A gente precisou reorganizar a rotina naquela época do início da pandemia. Agora que a pandemia já tem um outro formato, um outro desenho, a gente também precisou se readequar, precisou se reorganizar e reorganizar as atividades. Para as crianças, algumas escolas já voltaram às atividades presenciais, acredito que a maioria delas. Outras ainda estão com alguns dias presenciais e outros no formato online. Então isso muda também a tua rotina de pai e mãe, não é isso? Então me conta, você está com dificuldade de organizar a rotina? Difícil organizar, a mente pensa em várias coisas para fazer, mas sempre acaba procrastinando em muitas coisas. E aí, primeiro ponto muito importante, esse que você colocou, Fabiana, sobre procrastinação. E aí eu queria trazer para vocês a diferença entre procrastinar e postergar. Às vezes a gente posterga, a gente deixa para fazer depois alguma questão, alguma atividade, mas a gente faz isso de forma estratégica. Quando nós temos uma rotina organizada, quando nós temos uma rotina bem estruturada, nós conseguimos fazer isso e dizer, eita, sabe aquela atividade que eu ia fazer amanhã de manhã?
eu ia ter que entregar e sair daqui de casa para ir para Boa Vista, por exemplo. Vou fazer isso na quarta-feira porque eu já vou ter que passar lá na Boa Vista de todo jeito, então já aproveito e deixo lá o que eu ia deixar amanhã. Então, isso é postergar, é você deixar para depois, mas de forma estratégica. Agora, a procrastinação, ela tá ligada a você ficar deixando para depois, só que por trás da procrastinação tem outras questões envolvidas. E muitas vezes existem questões relacionadas ao emocional. Vocês sabiam disso? Pois é. E também a ansiedade. Aliás, vocês sabiam que a Organização Mundial da Saúde pontuou que durante esse período de pandemia, mais ou menos 4 de cada 10 brasileiros tiveram alguma questão, alguma situação relacionada à ansiedade? Vocês estão sabendo desse dado? Ou seja, 40% da população brasileira teve algum momento mais ansiogênico, que a gente chama de mais ansiedade. Vocês sabiam disso? Pois é, você não tá sozinho não, hein, amigo, hein, amiga? Tem um bocado de gente que tá ansioso, que tá com dificuldades, e a ansiedade, ela faz a gente procrastinar também. Por isso que eu tô trazendo esse dado tão importante para vocês. Mas, Jana, como é que a ansiedade faz a gente procrastinar? Pois é, faz sim. E de que forma ela vai fazer? Quando a gente fica muito ansioso, o nosso pensamento fica onde? Ó, lá no futuro. A gente fica pensando nas questões relacionadas ao futuro. Como é que vai ser, se você vai conseguir ou não fazer aquela situação, se você vai ser julgado ou não pelas pessoas ao realizar aquela situação, os medos, as inquietações, todas relacionadas ao futuro. Então, digamos que você tem que fazer um trabalho e aí, por medos e inquietações que surgem, que você pensa, o que é que acontece? Você vai deixando para depois, para não ter que lidar com aquilo, para você não ter que enfrentar aquela situação, porque enfrentar aquela situação gera ansiedade. E normalmente, quando nós estamos diante de um gatilho, de uma situação que gera ansiedade, o que é que a gente faz? A gente foge. A gente deixa para depois. Deixa para resolver depois. O problema é que, eu não sei se vocês concordam comigo, mas a gente deixa para depois, deixa mais um pouquinho para depois. E aí o que é que acontece? Chega um dia antes do dia que a gente tem que entregar o trabalho, que a gente tem que resolver aquela situação. E aí isso gera mais ansiedade ainda, porque um dia antes, às vezes, não é o tempo suficiente para que a gente consiga lidar com aquela situação que a gente precisa resolver. Não é assim que acontece? É desse jeito. Né, galega? Não é desse jeito que acontece? Fala sério. É desse jeito. Vai deixando para depois, quando é na hora. E agora é para amanhã, não tem nada pronto. Aí vem a crise de ansiedade. Aí vem o estresse, a irritação, o nervosismo. Vem tudo isso junto. E acaba impactando na sua produção, acaba impactando naquela situação que você precisava resolver e às vezes você sim acaba não dando conta, mas não porque você não tem capacidade para isso, mas sim porque uma questão emocional acabou fazendo com que essa situação não acontecesse da melhor forma possível. Acabou impactando de forma negativa a sua vida profissional, a sua vida acadêmica, a sua vida escolar, enfim, a situação que foi posta e que você foi procrastinando. Então, o primeiro ponto é, vamos para a primeira dica já assim de cara mesmo. Pega papel e caneta para já anotar. Tá procrastinando uma situação?
pega o papel e a caneta e começa a se perguntar: por que eu tô deixando isso para depois? O que acontece? Por que eu tenho medo de enfrentar essa situação? Por que essa situação gera ansiedade em mim? Fazendo isso, vai ficar mais fácil para você lidar com essa questão. Porque você vai entender o motivo que faz você deixar para depois aquela questão. E aí, entendendo isso, a gente sempre fala aqui que entender é o primeiro passo para mudar. Quando a gente não entende, a gente vai. A gente simplesmente vai. Vai indo, vai acontecendo um dia após o outro. E quando chegar a situação é que a gente dá de cara com a questão. E muitas vezes lida com ela sem entender, sem saber como fazer. Mas se você se antecipa e você para refletir qual a questão que está fazendo você procrastinar e por quê, aí fica muito mais fácil de você conseguir resolver. Ok? Se tiver mais pergunta, vai enviando. E aí, uma coisa que me chamou muita atenção nas caixinhas de pergunta foi que vocês colocaram, assim, mais de uma pessoa colocou. Não foi um ponto específico, não. Foi um ponto em comum. As pessoas colocaram assim: uma das questões que dificulta a minha rotina é que o dia só tem 24 horas. Ou então colocaram assim: é muita atividade para pouco tempo. Ou até é muita atividade e eu não consigo dar conta de tudo e acabo me frustrando no final do dia. Isso acontece com você? Essa questão que eu acabei de falar acontece com você? Quando chega no final do dia, você olha e diz: é muita atividade e pouco tempo para eu conseguir resolver tudo. Me conta. E aí, tem alguns autores que falam que você pode escolher até 6 atividades mais importantes para resolver naquele dia. E aí eu sempre falo: faz uma lista de prioridades. A gente tem inúmeras coisas para fazer. Eu também me deparo com dias onde eu preciso fazer muitas coisas. Atividades de casa, porque psicólogo também tem casa, também faz atividades de casa. Tem as questões relacionadas à maternidade, ao casamento, à organização da casa, porque a gente sabe que casa é uma empresa, querendo ou não, da clínica, dos atendimentos. Então, são várias questões. Mas para aquele dia, por exemplo, para amanhã, qual é a sua prioridade? Quais são as 6 atividades? Se está travando. A live está travando. Se estiver travando ou vocês não estiverem ouvindo, me avisa, por favor, tá? Que é importante que vocês entendam o conteúdo por completo. Mas vamos lá. Perdi o raciocínio. As 6 coisas. Então, para amanhã, quais são as 6 atividades mais importantes que você precisa resolver? Mas por que 6? Digamos que você tenha 12 horas do seu dia para resolver essas questões. Então, a gente coloca em média 2 horas para cada situação. Então, 6 atividades seria o máximo que a gente conseguiria resolver. Mas eu sempre falo, coloca de 3 a 6 e tenta priorizar essas questões que são mais urgentes, que são mais importantes no seu dia a dia. Assim fica mais fácil
de você conseguir resolver as questões importantes para você, para a sua vida. Porque eu não sei se acontece com você, mas muita gente relata o seguinte: ah, Jana, o meu problema é que eu começo uma atividade e aí quando eu vejo eu já estou fazendo outra, mas eu nem terminei a primeira que eu acabei de começar. Então eu tenho que, vamos falar de atividades de casa. Eu tenho que lavar a roupa, organizar a cozinha e lavar o banheiro, digamos. E aí, pra mim, a prioridade é deixar a cozinha arrumada. Mas aí eu vou lavar a roupa, mas nem termino de estender a roupa, já vou pro banheiro, quando vê eu já tô no quarto, que nem tava na lista de hoje, mas eu já fui fazendo. E quando eu fui ver, a cozinha ficou lá esperando. Tá tarde e eu não vou conseguir fazer. Então, esse é um exemplo simples, mas isso pode acontecer na vida de trabalho, na vida escolar, na vida acadêmica de vocês. Se a prioridade é a cozinha, começa pela cozinha. Se a prioridade é organizar esse espaço, então não vai para outras coisas, não dispersa. E aí é onde a gente acaba procrastinando e se frustra no final do dia, porque não conseguiu atingir aqueles objetivos que a gente esperava alcançar. E a outra coisa é: estou com atividade demais. Delega. É importante que a gente aprenda a delegar algumas atividades. Você não vai dar conta de fazer tudo o tempo todo. E entender que vai ter dias que a gente vai dormir e não deu conta de tudo. E ok, somos seres humanos. Tem dias que eu deito e eu não dei conta de tudo. E ok. O importante é que você entenda e se organize de forma que você consiga realizar essas atividades em um outro momento. Por exemplo, uma estratégia é você deixar um dia da semana mais livre ou um turno da semana mais livre. Então, de repente, as atividades que você não conseguiu executar até a terça-feira, na quarta você executa naquele turno que é mais livre. Ah, não consegui organizar a cozinha, não consegui fazer isso, então na quarta você faz. E aí vai equilibrando. Vocês estão conseguindo entender? Estão tão caladinhos hoje? Manda pergunta para eu responder. Cadê vocês? Gosto de conversar, hein? Manda as dúvidas, manda as perguntas. É para ser um bate-papo. Eu tô aqui falando e falando muito, porque eu falo muito mesmo. Mas é muito importante que vocês estejam presentes, de fato, aqui nesse encontro. Mandando as questões para que eu possa ajudar. Aproveita que a gente tá no ao vivo. Se alguém quiser entrar para perguntar, também pode, tá? É só mandar o convite que eu aceito, ok? E aí, tô vendo aqui no roteiro. E aí, isso acaba repercutindo na saúde mental, porque gera frustração, gera ansiedade, gera tristeza, desânimo, desmotivação. E você sentir essas emoções de forma pontual e de forma com pouca frequência, é ok. A gente vai sentir, nós somos seres humanos. O problema, boa noite. O problema é quando você passa a sentir diariamente essas sensações de intensidades forte, né, numa intensidade mais forte.
E aí isso acaba repercutindo no teu dia, acaba te entristecendo, te desmotivando, te deixando com energia baixa, sem que você se sinta bem para realizar as atividades, ou te deixando com tanta ansiedade que acaba fazendo com que você não consiga sair do lugar, com que você congele. Essa é uma questão bem importante. Jana, eu tenho muitas atividades durante o dia e eu não consigo tirar um tempo para mim mesma. Eu não consigo fazer aquele autocuidado que você fala diariamente. Já fez seu autocuidado de hoje? A gente precisa sair da caixinha e entender que autocuidado, ele é qualquer momento que você pare para olhar para si mesmo. E você não precisa tirar 1 hora do seu dia, 3 horas do seu dia para fazer o seu autocuidado. É maravilhoso se você conseguir tirar mais tempo. Mas se você conseguir realizar atividades pontuais, como eu falo, beba água o suficiente, é importante para a sua saúde mental. É importante para o seu cérebro. O banho que você toma, aproveita aquele momento para que ele seja mais relaxante. Bota uma música para você ouvir no momento do banho. Às vezes você está passando por um lugar de manhã cedo e está um pouquinho mais ensolarado. Aproveita, faz feito a Cacau disse, coloca o braço para jogo e toma um banhozinho de sol, porque o banho de sol, se a gente colocar essa parte do antebraço ou a nossa canela, né, como a gente chama, a nossa perna exposta, a gente já consegue ter, né, o banho de sol. Então, esses momentos mais pontuais, a gente precisa olhar para eles como momentos de autocuidado. O fato é que a gente vai fazendo tudo no automático e acaba não percebendo que momentos simples do nosso dia podem se transformar num momento de autocuidado. Hoje mesmo não consegui fazer todas as tarefas, mas também não coloquei na agenda o que eu queria fazer. Aí você, quando acabar a live, uma sugestão é que vocês já peguem o papel e a caneta, peguem a agenda e coloquem lá as atividades. E falando em agenda, muita gente pergunta também pra mim, Jana, e o planner? A gente tá com o link do planner aqui na bio. Quando acabar a live, vai lá. O planner ele ainda tá à venda no formato online. E lá no planner você vai ter acesso a aulas sobre rotina, sobre procrastinação, conteúdos sobre técnicas e estratégias para que você consiga autorregular as emoções, para que você consiga utilizar nos momentos onde você está mais estressado, mais ansioso, inquieto. Fora todo o material do planner, onde você tem o espaço para organizar as atividades do dia, tem o espaço da gratidão, tem o espaço das atividades mais importantes, tem a parte só sobre ansiedade para você conseguir autorregular a sua ansiedade, cuidar, fazer as pazes com a sua ansiedade. Então, lá no planner tá tudo bem direitinho. E como ele é um planner permanente, você comprando ele, você pode usar pro resto da vida. Eu digo que é um super investimento, né? Porque o valor tá super em conta. E além de tudo, você, além do planner, que foi feito especificamente com foco na rotina, na saúde mental, na ansiedade. Você tem um planner específico para isso, com todos os detalhes e ainda ter de bônus várias aulas. É incrível, né? A gente sabe que planner hoje é um produto que tem um valor, um custo mais alto. Então vai lá, porque pode ajudar você durante esse período de organização das suas atividades. Você falou sobre a agenda, eu me lembrei do planner que ainda está com o link aqui na bio.
Deixa eu ver aqui se vocês mandaram mais questões. Ah, sabe outra coisa? Muitas vezes a nossa rotina, ela vai impactar no sono. A gente vai ter um sono de má qualidade. Então, uma dica que eu sempre trago, muita gente acha bobagem e não faz, mas quem faz sempre coloca no direct e até no consultório. Eu estou inclusive com pessoas hoje utilizando essa dica, né? Pessoas que trabalham na saúde, que fazem plantão e que ficam atordoados com a quantidade de atividade, de coisas, principalmente durante esse período de Covid. A gente teve, né, essa curva aí, esse aumento de casos durante os últimos dias. Então, fica muita coisa na cabeça, muitos pensamentos automáticos. A ideia é, pega um bloquinho e anota todas as atividades que você precisa fazer no próximo dia, antes de dormir. Porque aí, quando você deita a cabeça no travesseiro, você fica, eita, amanhã eu preciso fazer isso, eu preciso resolver não sei o que, preciso pagar não sei o que lá. E aí você fica pensando. Isso vai deixando você mais ansioso, vai fazendo com que os níveis hormonais, né, de cortisol, de adrenalina subam. Então você vai ficando mais alerta e com isso o sono vai embora. Porque pra gente dormir a gente precisa estar relaxado. Quando a gente tem esses pensamentos, a gente fica em estado de alerta. Colocando no bloquinho, a gente consegue deixar isso ali e resolver no outro dia. Funciona mesmo. Funciona mesmo. Faz e me conta. E quando a ansiedade afeta a alimentação? Gui, anota pra mim esse tema, ansiedade e alimentação. Escutou, vida? Hoje a gente está conversando sobre saúde mental e rotina, mas acho um tema muito pertinente, Flávio. É um tema que dá pra gente conversar durante uma live. Então vou anotar, porque como a gente vai ter live toda semana, eu vou trazer alguma que fale sobre a ansiedade e como ela afeta a alimentação, através das compulsões alimentares ou até do fastio, né? A falta de interesse pela comida pode ser para mais ou para menos. Mas eu vou fazer uma live sobre isso, acho melhor, tá bom? Porque não tem a ver com o nosso tema de agora, que é rotina e saúde mental. Tomo remédio para dormir, quando posso parar ou diminuir. Beatriz, essa é uma questão que você precisa conversar com a pessoa, com o médico que prescreveu a medicação para você. O importante é que você saiba que existe o que a gente chama de rotina do sono. E a rotina do sono é a forma como você se organiza durante o seu dia inteiro para que você tenha um sono de qualidade. Isso ajuda demais e muita gente consegue só com a rotina do sono. Isso é comprovado cientificamente, não sou eu que estou dizendo só por experiência clínica, não. É comprovado cientificamente, os estudos comprovam que muita gente consegue ter bons resultados, ter sono de qualidade, só mudando os hábitos relacionados à rotina do sono. Anota também esse tema, sono e ansiedade. Muitas vezes me estresso e não consigo dormir. É bem assim mesmo. Qual o melhor horário para fazer as anotações da rotina? Me perguntaram isso, qual o melhor horário para estudar? Me perguntaram uma coisa mais específica. Uma coisa que vocês precisam observar é qual é o melhor horário de funcionamento de vocês. Tem gente que funciona melhor de manhã, tem gente que funciona melhor à tarde e tem gente que funciona melhor à noite. O ideal é que você não fique a madrugada trabalhando, a madrugada estudando. A gente sabe que tem pessoas que fazem plantão, que trabalham à noite, mas eu tô falando aqui de uma questão ideal. Para quem pode escolher, opte por ter o seu horário de sono.
Foi Diana que fez a pergunta, viu, Jana? Oi? Foi Diana que fez a pergunta. Certo. Vi embaixo agora. Obrigada, amor. Então, o melhor horário é o horário que você funciona melhor. Agora, assim, se você tá com esses pensamentos intrusivos, esses pensamentos mais automáticos à noite, é o que eu falei. Acabou a live agora, tenta começar a criar o hábito de, antes de adormecer, organizar. Eu gosto de organizar as atividades da semana no final de semana. E aí eu vou e deixo alguns espaços para, se precisar, eu ir encaixando alguma coisa ou ir modificando. É claro que com o nascimento do B, a minha rotina ainda está sendo reestruturada. Então a gente também precisa ter paciência com o nosso tempo. A gente precisa entender qual é o momento da vida que nós estamos. Mas é importante que você observe qual é o seu melhor horário de funcionamento. Por exemplo, eu funciono melhor de manhã. Eu funciono muito melhor de manhã. Às vezes, eu acordando 5 horas da manhã e começando a produzir. Quando deu 8, 9 horas, eu já fiz um montão de coisa e tô feliz da vida. Agora, quando vai dando a tardinha pra noite, eu já tenho mais dificuldade de produzir. Então, pra mim, atividades como essa de live, de conversa, de diálogo, são melhores do que uma atividade onde eu preciso, por exemplo, construir um texto, onde eu preciso construir alguma coisa, porque eu sei que eu não consigo funcionar legal durante esse horário. Eu pergunto pra você, quais são os horários que você funciona melhor? Para que você consiga colocar essas atividades, a atividade que requer mais energia, para esses horários. E uma atividade que você ache mais gostosa, que você ache mais tranquila de ser feita, nos outros horários. Porque aí você não vai precisar desprender de tanta energia assim. Ó. Quando eu tava nos plantões da Covid, fiquei muito mal mesmo, só chorava. Estou me estressando todos os dias com as causas. Sinto crises fortes, uma atrás da outra. Ah, são pessoas diferentes. Eu juntei tudo. É porque é parecida a cor do... a cor do símbolo de vocês é parecido. Então, peraí. A primeira pessoa fala sobre a questão dos plantões da Covid. Então, o que os dados mostram é que, de fato, não é só você, Flávio, Jéssica, que sentiu isso, que vem sentindo isso. Os profissionais de saúde, a nível mundial, de uma forma mais geral, a Covid impactou e ainda impacta bastante na saúde mental, na qualidade de vida, nos pensamentos, na ansiedade, principalmente para o brasileiro. Porque, assim, cada país tem um perfil. Por exemplo, no Peru, os quadros que mais ficaram exacerbados foram os quadros de suicídio, de depressão. Aqui no Brasil, a gente conseguiu diminuir os casos de suicídio, mas, em compensação, a ansiedade está lá em cima. Porque a gente tem um perfil que a gente chama mais ansiogênico, um perfil mais imediatista, né? Uma agitação. Então, isso acaba influenciando no nosso dia a dia. Então, assim, você não é o único profissional que traz isso. De fato, é preciso olhar para as suas emoções, é preciso criar estratégias, e se você não está conseguindo fazer isso sozinho, buscar ajuda para que você consiga sair dessa situação de pandemia, já que você trabalha dentro desse tema, você trabalha, né, pelo que eu estou entendendo, em aula de Covid, tudo, para que você consiga lidar melhor, lidar de forma mais tranquila com as situações que estão postas e que estão acontecendo. Deixa eu ver aqui. Agora a outra pessoa, que é Modas, né? Sinto muitas crises fortes, uma atrás da outra. Eu funciono melhor de manhã, bem cedo, logo depois que a minha neném acorda.
Então é esse horário que você pode, né, uma sugestão, na verdade, são sempre sugestões, são dicas como eu trago, porque eu não estou acompanhando vocês em psicoterapia, então eu não tenho como fazer orientações mais específicas, como eu faço quando estou em psicoterapia, né, as pontuações individuais. Eu trago de uma forma mais geral, então você vê o que funciona para você melhor e você adere àquilo para sua vida. A sugestão é, nesse horário que você funciona melhor, faz aquilo que é prioridade, que você não pode deixar para outro dia, que você precisa fazer naquele dia, porque possivelmente você vai gastar mais energia com isso. As coisas gostosinhas, as coisas que você pode fazer em outro momento, você vai deixando para outros horários, porque aí não precisa desprender de tanta energia assim. Quando tem algum gatilho, minha ansiedade fica muito forte, só melhoro quando tomo os ansiolíticos. Mas vê que legal, você já sabe então os gatilhos que você tem, meio caminho andado. Às vezes a gente tem crises de ansiedade e não consegue ainda identificar quais são as situações que fizeram com que a gente tivesse aquela crise. Mas pelo que eu estou entendendo, você já sabe. Agora, o próximo passo seria: o que é que eu faço quando eu percebo que tem um gatilho? Para que a crise não chegue, ou para que a crise não chegue a ficar tão forte assim. Então, é criar estratégias para lidar com as situações, com os gatilhos, com as questões que acabam gerando as crises de ansiedade. Entendesse? Eu achava que seria à noite, mas à noite eu não quero fazer nada. Então não faz. Mas aí para que você não faça nada à noite, você precisa organizar o resto do dia, né? Então vai lá, organiza direitinho. Você pode fazer isso, organizar no final de semana ou organizar de manhã cedo o seu dia, as suas atividades. Eu adoro live assim, quando vocês vão perguntando e eu vou respondendo. Porque eu já vou lembrando das dicas, já vou dizendo, vocês já vão anotando. Terminou a live, já bota em prática. Um cheiro pra Gisoneide. E pra Dani também. Marina. Oi, meu amor. Olha, a outra questão que eu queria falar com vocês, relacionada à rotina, é a última questão da nossa live de hoje, que eu quero trazer, mas aí... Pode fazer um tirador do pessoal. Não, então, é a última questão que eu quero trazer, mas aí vocês também podem perguntar. E aí eu vou respondendo como eu estava fazendo. Mas de conteúdo que eu queria trazer relacionado à rotina é que, para que a gente construa uma rotina, isso requer tempo. Então, tenham paciência com o tempo de vocês. Porque muitas vezes a gente quer as coisas assim. E as coisas assim, elas não funcionam para a vida real. O imediatismo acaba gerando ansiedade, acaba gerando inquietação, estresse. Querer que as coisas aconteçam do dia para a noite. Tudo é processual. Eu sempre falo, quando alguém me procura para fazer psicoterapia, eu sempre digo, gente, é processo psicoterápico. Não é milagre psicoterápico. Senão eu pegava uma varinha e fazia assim, tum, e resolvi o problema de todo mundo. Vê que maravilha! Eu ia ajudar milhões de pessoas no mundo só tum, 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 resolvendo assim. Mas a primeira pergunta é: quanto tempo você levou para que você chegasse até um nível de ansiedade como esse que você tem hoje? Meses? Anos? Quanto tempo levou para que você tivesse a insônia que você tem hoje? Meses? Anos? E por que você quer em 2 semanas, em 2 dias, em 50 minutos, resolver tudo de uma vez?
as coisas não acontecem assim. E a rotina não se constrói assim. Não existe uma fórmula milagrosa para que as coisas aconteçam. Mas existe sim estratégias que, quando colocado em prática, elas ajudam e fazem com que funcione e fazem com que você tenha qualidade de vida. E aí, isso eu posso assegurar. Se você for persistente, se você bancar essa mudança na sua vida, você vai conseguir construir uma rotina. Agora, se você faz hoje, aí amanhã você não faz. Aí quando é depois da manhã você lembrou e fez. Aí quando é daqui a pouco você não faz de novo. Aí passa 2 dias sem fazer. Aí passa uma semana fazendo, daqui a pouco deixou de fazer. Aí ó, cadê a rotina? Rotina não é ruim não, minha gente. Na rotina de vocês lá, quando vocês anotarem, inclusive é importante que vocês coloquem os momentos de lazer. Os momentos de autocuidado, o momento seu, com você, pra você. Por mais simbólico que seja, um cafezinho, um chazinho que você gosta, né? Lembrando que o cafezinho a gente traz aqui que é mais água e menos café, por favor. Então, de acordo com a Nutri Marcele, o cafezinho pode ser descafeinado. Porque muitas pessoas, quando tomam o café, acabam disparando sintomas físicos de ansiedade como ataque cardíaco. Então, por isso que eu trago essa questão para vocês aqui no Instagram. Deixa eu ver aqui o que vocês colocaram. Amanhã já irei fazer as anotações da rotina para não me perder. Show de bola! Tu colocou teu nome lá em cima. Acho que é Diana, né? Será que eu errei teu nome? Acho que não. Não vou conseguir mais achar. Mas faz e me conta depois, por favor. Adoro quando vocês me dão retorno. Sotaque bom. Oh, obrigada. Sotaque do sertão. Eu sempre quero as coisas rápidas e não me dou tempo para entender e aprender isso. Então o primeiro passo é você ter paciência com o seu tempo. Lembra sempre disso. Quando você estiver se percebendo acelerado, se cobrando demais, aí você para, faz uma técnica de respiração. Aqui no Instagram tem várias. Eu até vou ver se eu trago alguma, porque os vídeos estão mais antigos, para dar uma atualizada. Mas você pode fazer técnicas simples de puxar a respiração e soltar bem lentamente, fazer isso algumas vezes. E aí, lembra disso. Eu preciso ter paciência, respeitar o meu tempo e continua. Assisti um filme com minha filha, Um Amor. A autora fala sobre isso, a ansiedade. Uma mãe ajudando as filhas a descobrir quando tem a crise. Ah, que legal! Me manda o nome do filme. De repente eu não assisti ainda e aí eu quero assistir. Me indica lá no direct o filme. Faz tempo que não sei o que é momento de lazer. Vê, você acabou de me falar que você assistiu um filme com sua filha. Você tem que começar às vezes. Você não, né? Nós. Eu me coloco também e coloco todo mundo que está aqui presente. Convido todo mundo a observar no seu dia os momentos que você teve de lazer. Porque às vezes a gente não percebe que teve momentos de lazer. Lazer, gratidão. De lazer, de gratidão. Verdade, Gui. Então, você assistiu um filme com sua filha. Isso é um momento de lazer. Eu não sei se foi essa semana. Mas você pode criar esses momentos. Às vezes a gente precisa fazer o almoço e a gente tem filho pequeno, numa idade que dá para ajudar. Então, faz uma coisa divertida com ele. Pode se transformar num momento de lazer. Entende? Constrói esses momentos. Crises de ansiedade é fogo.
Flávio, é muito difícil e só quem já passou por uma crise de ansiedade é que realmente sabe o quanto é difícil, o quanto não é frescura, não é bobagem, não é besteira. Eu falo isso com propriedade, não porque eu sou psicóloga, mas porque eu já tive transtorno de ansiedade generalizada na minha vida, na adolescência. Eu consegui cuidar, tratar com psicoterapia e eu sei que é possível. Por isso que eu falo sobre ansiedade, por isso que eu tô aqui sempre trazendo para você. Gente, é possível. Gente, vamos lá. Ansiedade a gente vai sentir pro resto da vida. Porque é uma emoção como medo, alegria, tristeza, raiva. Somos seres humanos, vamos sentir ansiedade também. Mas a ansiedade patológica, a ansiedade desregulada, que é essa que prejudica a nossa vida, ela sim pode ser cuidada, tratada e você pode sim viver sem ela. Então por isso que eu fico batendo o martelo aqui todo dia com vocês. Todo dia eu fico batendo martelo, falando sobre isso. Realmente, crise de ansiedade não é brincadeira. Ai, que bom que você tá gostando da live. Nossa live 01. Eu parei de tomar café, me deixou muito com insônia. Fora que os meus plantões eram noturnos. Acontece muito, tem muita gente que toma cafezinho no trabalho, passa o dia tomando cafezinho, de noite não consegue dormir. E aí vem, às vezes até pro consultório, né, pra psicoterapia, e a gente vai fazer uma rotina de sono, vai reorganizar esses hábitos. E a retirada do café ou a troca por um café descafeinado são possibilidades reais que vai ajudar. É a que mais faço, técnica de respiração, que me ajuda. Aprendi com você, que lindeza. Um Amor à Altura. Anota aí o nome desse filme, Um Amor à Altura. Brigadão. Olha aí, gente, uma indicação de filme que fala sobre ansiedade e que ajuda, então, né, Netflix, durante o... Netflix, né? Que ajuda, é como se fosse assim, a mãe ajuda as filhas a identificarem os momentos de ansiedade e criar estratégias. Eu entendi isso. Um Amor à Altura. A colega indicou aqui pra gente. Eu vou assistir também. Você me ensinou muito. Você me ensinou muito em como controlar e decifrar as crises de ansiedade. Ju, tu é Mandacaru florido já, não vale. Meu olhinho brilha só de te ver. Esse filme, a moça tem crise de ansiedade e sua mãe ajuda a controlar, tá vendo? Gente, é isso. A gente tá chegando no finalzinho da nossa live de hoje. Eu queria saber se vocês têm mais perguntas. O conteúdo que eu preparei pra trazer é esse. Espero ter contribuído de alguma forma com vocês. Se vocês tiverem dúvidas, eu vou respondendo. Sua linda, Ju. Bia também é florido. Tá aqui há um tempão. Tem umas pessoas que estão aqui desde o início, que a gente fazia live toda quarta, quinta e sexta, no início da pandemia, né, 2020. Qual foi o tema de hoje da nossa live de hoje? O tema? Rotina e saúde mental tá sendo. Oi, Perpétua. É isso. Olha só, não tenho dia fixo ainda, também estou reorganizando a minha rotina, né? O B tá com 4 meses. Quem já teve bebezinho com 4 meses sabe do salto de desenvolvimento dos 4 meses como é, né? Mas estou tentando organizar para ver um dia fixo para a gente se encontrar. Então, por enquanto, fiquem atentos aos stories, porque é lá que eu vou ficar divulgando
os dias de live. E eu sempre faço a divulgação assim. Normalmente eu faço assim, um dia antes ou no dia pela manhã. Então, desculpa. Então, você vai ficar atento lá nos stories para poder participar das lives. Essa live vai ficar salva, Jana? Vou salvar, mas depois vou colocar no canal do YouTube, tá? E aí, quem não conhece o canal do YouTube, vou deixar o link lá no story hoje à noite também, porque aí você vai pra lá, lá tem estratégias, tem técnicas, tem outros vídeos, fora algumas lives que eu já tô colocando por lá, ok? Esse é o momento do print, então quem quiser colocar alguma coisa que aprendeu comigo hoje na live, que aprendeu com a contribuição que vocês trouxeram, dá um print na tela agora. E aí você vai e coloca nos seus stories, me marca, para que eu coloque também nos meus stories. E aí a gente faça uma corrente de multiplicação dessas informações. Então coloca lá e diz alguma coisa que você aprendeu na live de hoje. Eu amo receber os feedbacks de vocês. Então faz isso, faz esse print aí e coloca o que você aprendeu. Não precisa ser nada muito denso se você não quiser. Em uma frase você diz alguma coisa que marcou, alguma fala, alguma dica que tocou seu coração hoje e que de repente possa contribuir para a sua vida e você queira compartilhar com as pessoas do seu Instagram, e eu também vou compartilhar com as pessoas do meu, você me marcando lá com @, jana.psi, ok? É isso. Um cheiro no coração, meus mandacarus floridos. Vocês não sabem como eu tava com saudade de dizer isso. Um cheiro no coração. Até a próxima semana. Que tá lá o link. De quê? Do planner, né? Ah, sim. Pra quem tiver interesse, que entrou depois. Foi, porque falaram sobre a agenda aqui de organizar as atividades. E eu lembrei do planner. O planner online, ele ainda é o digital, ele ainda está disponível, o link ainda está na bio. Então, quando acabar a live, se você tiver interesse, é só clicar lá. Lembrando que você vai ter acesso a todas as páginas do planner para você imprimir. Ele é um planner permanente, então você vai poder usar, eu digo, para o resto da vida, porque é verdade, né? Como ele é permanente, você que coloca a data, que organiza o ano. Então você pode usar para o resto da vida. O preço tá show e além de tudo ainda vem vídeos com ele. Então você tem acesso lá na plataforma da Hotmart a vídeos sobre rotina, sobre ansiedade, fora os vídeos explicando como você vai usar cada parte do planner, porque ele tem vários pontos que vão ajudar e vão contribuir para as questões de ansiedade, para que você consiga autorregular a sua ansiedade. Algumas pessoas, inclusive, já têm, né, esse planner aqui. Algumas pessoas da live. Então, quem tem, podia também pontuar se tem gostado, se não tem gostado. Ok? É isso. É isso. Ficamos por aqui hoje. Cheirão no coração de vocês, até a próxima semana. Anotei vários temas que vocês me passaram sobre sono e ansiedade, sobre alimentação e ansiedade, tá? Sim. A live tá acabando agora, mas tô deixando um cheiro gigante pra tu, minha amiga linda. Até mais. Tchau, tchau, galerinha. Samara, cheiro em tu. Ai, minha gente, tá chegando um monte de gente agora, quando tá acabando a live. Eu vou deixar a live salva aqui hoje, tá? Pra que vocês possam assistir. Então, vai lá. No início da live, Tassi, Samara, Jaiane, Lívia. Todo mundo. Amor, dá 5 minutos. Que tá entrando agora, mas já passei o conteúdo inteiro. Então, vai lá assistir, porque depois eu vou botar a live lá no YouTube. Beijão! Beijo no coração de cada um de vocês. Até mais.